Olá, quem tá falando aqui é a Surya, esse é o NunaCast, sim, com os mais assistidos de outubro, mas de 2021, nesse TBT de 2021, resgatando aqui os K-dramas que não devem faltar na sua lista, não é porque é antigo não que você vai deixar de lado, não. Olha, tem coisa boa, tem Rei de Porcelana, My Name, Moon Lovers, Noiva de Rabeck e muitos outros também. Então, eu e as outras Nunas, nós vamos comentar bastante, se divertir, e você também está convidado ou convidada a acompanhar aqui, que foi esse podcast no dia 10 de novembro de 2021. Então, depois da vinheta, na íntegra para você. Fica aqui, hein? 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 또 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. Olá, queridos, queridas! Começa agora mais um episódio do NunaCast. Vocês vêm com a gente? Hoje a gente vai comentar dos episódios assistidinhos do mês de outubro. Já estamos bem dentro de novembro, né? Mas paciência, a gente grava quando dá. E eu nunca faço isso sozinha, eu tô aqui com as minhas coleguinhas, Nuna Luciana e Nuna Surya. Olá, meninas Lu, tudo bom? Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Sentiram saudades? Estamos aqui para comentar muita coisa boa, muitas lágrimas, muitos sorrisos, muitas sofrências. E você, Surya, tudo bem? Olá, gente, já estamos em outubro, novembro, dezembro, daqui a pouco é Natal, vamos em frente. Pois é, olha lá, chega 2022, mas não chegava a liberação do meu lindo Do Juan do exército. Primeiro eu preciso comemorar isso. Meninas, esse momento é meu. De repente, como um milagre, uma bênção de Halloween, fofo sai postando. Todo mundo comenta e ele fala, sim, eu fui dispensado. A matéria com tudo e mais o novo trabalho dele tá lá no site, dá uma olhada. Meninas, eu estou tão feliz. E vocês? Quem gosta dele, levanta a mão. Olha eu aqui com as 4 patas levantadas. Tô levantando a mão. E eu com o Park Chan-wook, que agora tem uma estreia agora esse mês. Quem quer começar dizendo que assistiu em outubro? Eu terminei Palhaço Coroado, né, que tá passando ali na Netflix. Tem 16 episódios. TVN já é uma referência ótima para assistir os K-dramas. Assisti Paixão Incontrolável da KBS, que tá passando lá no Viki, que, nossa senhora, top 1 das lágrimas e já comento. Tô assistindo as Células de Yumi, que é uma fofura, que mistura animação e realidade, acho fofo. Hometown Cha-Cha-Cha, né, o nosso querido, que a gente já tá comentando aí do Momento Nuna. E, por enquanto, a minha lista é pequena, mas bem com qualidade, degustada, com muito amor e carinho. É pequena, mas foi feita com carinho, né? Exato. Deixa eu aproveitar isso que você falou e lembrar, galera, a gente tá comentando como tá um tchá-tchá-tchá, todos os episódios, cada uma faz um comentário bem brevezinho e a gente posta toda semana a partir da liberação dos episódios pela Netflix. Logo menos tem as nossas impressões do que tá acontecendo. Além de lá no site, a Surya tá comentando sempre. Só um parênteses, tenho que comentar. Menino bonzinho continua menino bonzinho. E aí Pois fica é. na interpretação de vocês. É verdade, continua mesmo. Queridinho da cidade. E aí, Surya, e você, o que viu de bom? Nossa, parece que eu vi mais que a Lu. Eu assisti Moon Lovers, apesar que é um classicão aí. Eu devia ter assistido antes, porque é o top, né? Todo mundo comenta. O novíssimo My Name, que estreou, né, agora, esse mês também. A Noiva de Rabeck, outro clássico também que o pessoal comenta bastante. E o novo, que também está estreando toda semana, agora acompanhando, né, o Rei de Porcelana. E eu comecei Memórias de Alhambra, não tenho muita opinião sobre, assisti só 5 episódios, mas estou gostando bastante, não sei o que vai dar. E o Hometown, né, que já foi dito que a gente está acompanhando aí semanalmente, a gente está comentando rapidinho. Nossa, até que eu tô vendo bastante. É, né, eu finalmente acabei me entregando também a esses que a gente vai acompanhando antes, e eu me lembro muito claramente de ter ficado esperando o Vincenzo completar, e todo mundo comentando, eu falava, não, eu só vou assistir quando tiver tudo completo, porque eu quero maratonar. E só eu sei o que eu estou sofrendo pra esperar legendarem Yumi Cells, pra postarem Hometown Cha-Cha-Cha, pra esperar legendarem Irmãs Revolucionárias, e isso é um saco, então eu vou voltar
a parar de assistir coisas que ainda estão colocando. Eu já gosto de assistir junto com o pessoal, ficar nessa ansiedade de espera, assim, eu gosto de acompanhar a hype do pessoal, tipo, tem que esperar uma semana, vamos. Acho que tem a ver com o processo também, né? Mas como eu não assisto por fansub, eu assisto mais pelos meios oficiais, de qualquer forma eu fico atrás. Então quem tá assistindo por fansub já terminou Hometown Cha-Cha-Cha. Sim. E o Micel já liberaram spoiler também, já deve fazer bem umas 3 semanas. Então tem que sair correndo deles, porque às vezes me dá a impressão que as pessoas assistem em velocidade 2 só pra ser o primeiro a colocar o spoiler no ar. É bem desagradável, mas... Eu fujo das balas igual o Neo da Matrix, assim. Exatamente, fugimos das balas. Meninas, eu assisti bastante coisa então, hein? Eu assisti um que é conhecido como Come and Hug Me, mas ele tá no Viki como Me Abrace. Assisti Escândalo em Sankianquan, que é delicioso. Já comento daqui a pouco. Larguei o Abismo Mágico. Quem diria que eu ia largar alguma série que tivesse a Park Bo-young, que é a Strong Woman, a Mulher Forte do Bong-soon. Terminei Yumi Cells, estou assistindo Cha-Cha-Cha. Finalmente terminei Irmãs Revolucionárias, 50 episódios daquele novelão. E assisti Nevertheless, né? Apesar que agora estreou no Netflix como Apesar de Tudo, Amor, que eu também gostei bastante. Vamos começar? Eu só quero acrescentar, Abismo Mágico, eu acho que eu assisti até o episódio 2 e dropei também. A do Bong-soon é chata nessa série. Como assim? Eu tô, assim, descrente de como ela consegue ser chata em algum lugar com aquela cara de bonequinha e aquela fofura de menina. Mas, mesmo quando ela sofre no Desgraça Seu Dispor, ela sofre. Ela continua sendo simpática, mas não no Abismo Mágico. Eu vou dar uma liga nessa questão, porque, assim, tem uma atriz que ela tava no Odisseia Coreana, é a Lee So-young, e ela fazia a garota zumbi. Legal. Ela é a rainha do palhaço coroado, né? E aí eu falei assim, nossa, cara, mas essa personagem ela é muito boa, só que a atriz ainda continua meio zumbi, gente, da Odisseia Coreana. Eu não senti aquele engajamento da atriz para com a personagem que é riquíssima, entendeu? E eu tava vendo, né, me preparando pra gravar com vocês, e não é que a menina ganhou a categoria Prêmio de Excelência do Korea Drama Awards? Eu falei, vixe, então tá bom. Oi. Oi. Pois é. Mas vamos lá, deixa eu contar pra vocês que eu finalizei Palhaço Coroado. O protagonista é o Yong Jin-gu. Ele fez o Gerente Hotel Del Luna. E também tem o Kim Sang-kyun, que ele fez o Em Busca do Smash Perfeito. E a Lee Sang-yeon, que é a garota zumbi de Odisseia Coreana, que continua zumbi. O que acontece? Joseon, ele é um lugar, ele é atormentado muito pela desordem devido a revoltas políticas, e tem uma luta pelo poder em torno do impiedoso rei Lin-hun. Muita gente não gostava desse rei, e sempre tem alguém querendo matar o rei, envenenar o rei, conspirar contra o rei. Então, para evitar esse assassinato, o palhaço, que é o Hassum, fofíssimo, mesmo ator incrível, que se parece com ele, é levado para o palácio para ser o dublê. Só que, assim, quando o Hassum se senta no trono e engana o reino, ele também começa a se apaixonar pela rainha. Então, assim, tem toda essa história, tem essa parte romântica, mas o que me chamou mais atenção é a história política, que ela é bem costurada do início ao fim. Todos os personagens se envolvem de forma ativa com o desenvolvimento do roteiro, e a atuação prato cheio, principalmente do nosso ator principal, Yong Jin-gu, que é o gerente do Hotel Del Luna, que ele é o palhaço, pra mim agora vai ser sempre o palhaço, o secretário-chefe, Eunuco Jo, e o ministro da esquerda. Eunuco Jo é um personagem que eu quero colocar no potinho. O final, eu vou falar pelas palavras da minha tia. Não pode ser. Não acredito, Luciana. Aí depois tem um final gostoso, assim, que todo mundo gosta. Então recomendo super o Palhaço Coroado. Tá lá na Netflix. Bom, eu acho que eu tenho que falar de Moon Lovers, que é um classicão. Eu acho que é o top das meninas da sofrência. Eu acho que o grande barato desses dramas históricos, dessas histórias, é que, assim, de uma certa maneira, eles tentam ser fiel para aquilo que aconteceu, né? Afinal, os reis que viveram na época, eles morreram, eles fizeram alguma coisa heróica. Então, como se a gente fosse fazer um comparativo com a história do Brasil, o Dom Pedro proclamou a independência. Não adianta inventar alguma coisa. Você pode inventar uma fanfic no meio do caminho, mas ele continua proclamando a independência. Então eu acho que o grande barato, pelo menos do Moon Lovers, é que eles tentaram manter, eu acho, né, pelas pesquisas que eu fiz e tal, tentaram manter mais ou menos uma ordem
da história de todos os príncipes, que eu achei muito engraçado, que eles têm número. Então é o príncipe número 3, número 4, número 8, se não me falha a memória, número 9, número 3. Então eu achei bem interessante. E eu fui pesquisar sobre isso e realmente foi desse jeito. Isso é histórico ou é banana de pijamas? Não, eu pensei os filhos do Silvio Santo, né? Minha filha é número 1, Tipo minha filha é isso, número é. 2. Daí fizeram uma pergunta na internet que falava, mas por que pula, né? Porque quem pulava eram as mulheres. As mulheres não recebiam número. Então, por exemplo, número 1, a número 2 provavelmente deve ter sido uma moça, número 3 uma mulher também. Contou o número 4 depois, entendeu? Ai, Então eu fiz uma pesquisa e eu descobri que ele teve, esse rei em questão, né, que é o grande rei, agora ele teve acho que 29 esposas. Teve a primeira e mais 29, mas devia ser uma beleza. E 34 filhos, se não me falha a memória, o número tá certinho lá na minha resenha. Que nem a Lu falou, eles queriam matar o rei. Então o que eles faziam? Um monte de filho. Pelo menos se tiver que morrer na sequência, quem é o próximo que vai assumir o trono que pode morrer? Eu! E a história é maravilhosa. A menina volta no tempo e vive lá no meio deles e tal. E o que me surpreendeu foi que a personagem é muito jovem. A personagem tem 16 anos. E eu achei interessante porque, assim, a maioria das protagonistas que a gente vê hoje, assim, são maiores, assim, 23, 25, né? E a personagem dela tinha 16 anos e ela se comportava como uma menina de 16 anos, apesar que ela no futuro tinha mais. Eu só achei essa diferença um pouco estranha. É alguma coisa técnica que a gente procura, mas para poder tentar situar no comportamento da personagem. Mas falando nisso, é uma sofrência geral, não dá para contar muito sobre o que eu achei na parte da história. É muito drástico, é muito trágico. Shakespeare mandou olá. A única coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, gente. Prestem atenção nos romances históricos, estou percebendo muito como as pessoas eram maltratadas, sabe? Os subalternos eram muito maltratados. Quase ao mesmo nível que era aqui os escravos aqui no Brasil. Eu fiquei muito impressionada com isso. Já deve ser o terceiro K-drama que eu vejo que é o mesmo tipo de tratamento. Então eu acho que é interessante a gente analisar o passado dessa história, tirando essa parte da fantasia, da ficção, etc., e ver o quanto isso daí prejudica uma nação, sabe? Aquele negócio assim de você tratar mal, de você querer derrubar alguém, ou querer o poder. Então acho que a grande lição de Moon Lovers foi justamente isso. O quanto o poder corrompe. Então acho que isso é bastante importante, além do romance, é claro, que todo mundo adora, né? E tá aí um gancho para vocês assistirem Palhaço Coroado. E se um plebeu que não soubesse ler e escrever ocupasse o cargo de rei, como ele trataria seus súditos? E, enfim, é muito... Súria, eu se fosse você, iria para Palhaço Coroado só para quebrar esse ritmo de, poxa, assisti 3 K-dramas históricos, os 3 que, nossa senhora, são bem tensos, violentos e traumatizantes. O Palhaço Coroado ele tem uma outra abordagem sobre o fato histórico muito legal. Lembra o Homem da Máscara de Ferro, né, Leonardo DiCaprio? e eu vou aproveitar e vou dar também já pegar o meu de época, né? Que eu não sou muito chegada, já adianto, para mim dá a impressão de que tá todo mundo vestido igual, de que é o mesmo Projac da Coreia, porque você realmente vê a mesma locação, todos eles se passam no mesmo lugar, são 5 locações no máximo, então tem o castelo, tem aquela parte aberta, que é onde acontece o treinamento, tem o vilarejo, que tem aquele mesmo corredorzinho de pedra, que parece que tem um tetinho baixo, e todo mundo tem a mesma casa, olha, sei lá, então para mim os de época, que bom que algumas histórias são boas, porque eles têm todos a mesma cara, na minha opinião, eu não sou lá muito chegada. Mas esse que eu assisti também faz parte dessa... Os de época que podem ser refrescantes, de certa forma. Tem também essa história das castas, dos mais pobres serem maltratados, não terem, como não tem hoje, acesso a tudo que os mais ricos têm, que é o escândalo em Sankyankwan. Bom, eu assisti porque eu fui pesquisar Park Min-young, que é a secretária Kim. Eu fico pensando que tudo que ela faz é coisa boa. Então fui lá, eu pesquisei no Viki pelo nome dela, achei esse e lembrei que foi o primeiro papel grande do Song Joong-ki, que é o Vincenzo, né? Eu costumo chamar ele carinhosamente de Vicentão. Então vamos assistir Vicentão, vamos assistir Secretária Kim. Aí na hora que eu fui olhar, eu vi que tem o Yoo In, que é o que eu estou apaixonada do Chicago Typewriter, porque ele é um excelente ator. Aí fui descobrir que um filme que ele fez ganhou Palma de Ouro em Cannes, que chegou a concorrer ali na finalíssima para melhor filme estrangeiro.
Cruzeiro, que foi em chamas. Eu falei, preciso ver esse filme. Ainda não achei. Se alguém souber como eu acho, pode me falar. Então eu tô apaixonado pelo talento desse sem vergonha. E o cara que faz o personagem principal, ele é músico também, chama Park Yoo-cheon. Mas ele já não fez mais muita coisa. Louco que ele era o personagem principal dessa série. Todos os coadjuvantes em torno dele, ou sei lá, os co-protagonistas, acabaram evoluindo na escala para superstars, mas ele não. É uma coisa, ele tem umas coisas muito parecidas com o Hwarang, tá? Ele tem também a época do Joseon, e aí é uma escola em que, né, vão ser eruditos e vão estudar para fazer parte do ministério, do rei. E aí uma menina que costumava traduzir carta, reescrever livro, né, porque não tinha imprensa, não tinha prensa naquela época, então os livros eram escritos à mão. Então ela escrevia, tarará. Só que para isso, mulher não podia trabalhar. Ela tinha a mãe, que você não sabe até agora onde estava o pai dela, então no começo você não sabe do pai dela, e ela tem um irmão doente, então ela se faz passar pelo nome do irmão. Então ela assume a identidade do irmão para poder trabalhar. E aí, por vias de balalá, ela, como menino, termina nessa escola, que é a Samkyung-kwan. E aí lá dentro tem todos os meninos que estão aprendendo também. Aí tem o rico que vem, tem o filho do ministro que vem, tem aquele super cheio de privilégios que vem. O que eu mais gostei, para ser bem honesta, é que assim, o personagem do Song Joong-ki é claramente pansexual. E ele dá em cima de todo mundo. E assim, eu acho muito legal ver um personagem quase que abertamente gay num K-drama de época. Eu estarei onde estiverem as mulheres, mas você vê ele claramente flertando com outros homens. E você vê ele claramente falando que tá tudo bem para ele ter outros homens. Aliás, ele fala que ele tem um crush em outro dos personagens muito abertamente. E em determinado momento, se fala abertamente, como um tabu agora, mas se fala sobre homossexualidade. Um dos meninos começa a pensar que é gay, que não o Song Joong-ki. E isso foi bem legal de ver, ainda imaginando que é uma série de época e que é de 2010. Então, mega recomendo. Assistam, tá no Viki, é uma delícia. São 20 episódios para você assistir maratonando mesmo. Tá na lista, tá na lista. Então vamos falar de sofrência? Vamos chorar um pouquinho? Porque top 1 no choro, Paixão Incontrolável, KBS, tá lá no Viki, venha chorar comigo e eu te conto por cima, sem dar spoilers, o porquê dessa sofrência. Primeiro, que quem é o protagonista da história é o meu lindo, aquele, Kim Woo-bin. Kim Woo-bin é aquele que fez Herdeiros, aquele bad boy lindo, maravilhoso, aquele olhar dele de bad boy. Ele é o protagonista. A história gira em torno dele. Tem a Bae Suzy, que para vocês lembrarem quem é, ela também é a protagonista do Startup, né? Então, tipo, que atriz boa. Tô gostando muito dela e eu vou seguir esse coelho porque eu curti como ela tem trabalhado. Também tem o Lee Joo-won, que é, para vocês reconhecerem, ele fez A Noiva de Rabeck. Ele é o triângulo amoroso, né, da Noiva de Rabeck, aquele cara fazendeiro, rico, maravilhoso. E ele está também em Paixão Incontrolável. Então vamos lá. Os personagens, que é o Shin Jung-young e a No-woo, na época do ensino médio, eles eram inseparáveis, né? Então eles estavam apaixonados um pelo outro, mas algumas coisas os separaram conforme foram crescendo e cada um seguiu o seu próprio caminho. O Jung-yoon, agora ele é um ator famoso, idol, cantor, e a No-woo se tornou uma diretora de documentários. Quando seus caminhos se cruzam novamente, depois de muitos anos, o Jung-yoon descobre que a No-woo é uma pessoa totalmente diferente do que ele lembrava, né? Ela é agora uma pessoa mais materialista, que, tipo, sabe, topa tudo por dinheiro, faz qualquer coisa para estar sempre na frente. Então, tipo, parece que ela, assim, de menina boazinha, e aí aconteceram alguns fatos com essa menina boazinha, super justificado, ela torna uma pessoa mais, assim, como vou dizer, interesseira por dinheiro, né? Então, assim, além desse pano de fundo, que eu achei muito interessante no Paixão Incontrolável, que ele trata a desigualdade e a injustiça social, e é bem explícita, e não precisa ser o otimista, sabe? A garota que venceu. Não tem isso, entendeu? É bem sofrido as situações que a personagem passa. Então, assim, eu me senti tão chateada de ver tanta coisa ruim e acontecia coisas mais ruins ainda, que você fala, nossa senhora, meu Deus. E retrata bem a realidade de grande parte da sociedade, que é essa desigualdade, essa injustiça, né?
E aí tem a história de amor entre os protagonistas e o valor que o tempo possui, entendeu? Então foi o que realmente cativou, assim, essa história de amor e tempo, de viver no mundo que você acredita e lutar por isso. Então, assim, esse é a base da história. Aí você me pergunta, mas Luciana, por que o pessoal tá chorando muito com esse K-drama? Acontece o seguinte, logo no primeiro e segundo episódio, o Shin Jung-young, ele descobre que ele tem uma doença terminal. Então, assim, não é spoiler, tá lá, já assim, ó, é uma doença terminal. Porém, ele esconde de todo mundo. E aí vem toda a situação de como as pessoas, como ele lida com as pessoas diante dessa situação. E o que ele enfrenta, assim, tipo, olha, eu tenho isso, o que eu vou fazer nesse curto período de tempo que eu tenho, e o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, e qual que é a minha relação com as pessoas, qual que é a relação dele com a mãe, que eu acho que o mais pega nessa história, mais do que a cena de romance, é a relação que ele tem com a mãe. Então, assim, é triste pra caramba, mas é um K-drama de ponta. Você vai chorar? Basta. Só pra vocês terem noção, eu chorei, eu assisti no final do dia, chorei. No dia seguinte, eu tava com os olhos inchados de tanto que eu chorei. Vale muito a pena. Quer chorar? Vai no Paixão Incontrolável. É isso, tá passando lá no vídeo. Eu falo que é a cotação da Ana Gilza, né? Já comentei algumas vezes. Minha mãe assistiu, minha mãe não chora nunca. Ela falou que chorou demais. Eu gosto muito de chorar vendo ficção. Adoro filme triste, aquela história. Adoro série triste. Vejo várias vezes e choro várias vezes. E tá tudo bem. Então, assim, vou guardar pra um momento em que eu fale assim, ai, pronto, tô com vontade de chorar. Então, mas o que eu achei de diferente nesse K-drama é assim, por exemplo, tem histórias tristes, assim, nos K-dramas mais fantasia, mas não, e aqui são coisas da realidade mesmo, sabe? É muito real, a história, tipo, acontece mesmo, é muito preto no branco, então, assim, quer chorar, vai no Kim Rubin que ele vai chorar. Vou aproveitar e vou te fazer uma indicação. Você falou que tá gostando da Suzy, ou Bey Suzy. Já assistiu Enquanto Você Dormia? É bem legal. Ai, vou assistir. Ai, Lu, eu gostei muito das tuas indicações aí. Mas agora eu vou falar do novíssimo My Name, que tá dando o maior sucesso agora. O pessoal tá falando bastante, porque a Han Soo-hee entrou pra sentar porrada nos meninos lá e ela fez um trabalho maravilhoso de luta e de coisa. Você imagina aí uma justiceira. Tá passando na Netflix, não é? O My Name. Isso, na Netflix, My Name. Estreou faz pouquíssimo tempo. Eu acho que é merecido. Ela me surpreendeu bastante com as cenas de luta. Até eu fui procurar se ela lutava alguma coisa, taekwondo, alguma coisa do tipo. Mas eu pesquisei, ela fez um trabalho assim de treinamento bastante árduo antes de fazer o K-drama. E me surpreendeu demais. Gente, eu coloquei ela no top das minhas heroínas femininas do cinema, assim, de todos. Eu recomendo muito, muito, muito. Já tem todos os episódios lá no Netflix ou tá sendo por semana, assim? Ou já disponibilizaram todos? Não, já tem todos. Inclusive, se eu não me falha a memória, já tá até dublado também. Porque como eu geralmente assisto com a legenda, né? Mas se me falha a memória, já estão dublados também. Eu acho que são poucos, eu acho que é 8 episódios. Dá para assistir numa sentada, né? Para quem assiste 20, tá? 8 é facinho. Então a história é bem simples. Ela é uma menina que o pai dela estava sendo acusado de tráfico e ela viu o pai ser morto e ela se juntou com o pessoal, né? Com a gangue lá que fazia parte do tráfico para poder descobrir o criminoso, que ela desconfiava que era um policial. E ela foi para investigar isso daí. Então, isso daí ela acabou fazendo parte da turma lá, se entrando na polícia para poder investigar e tal, até descobrir quem era o verdadeiro criminoso. É tipo máfia coreana, assim? É máfia? Isso. É uma história básica de justiceiros e tal, né? Adorei. E ela fez uma das cenas top, assim, de beijo que a gente já colocou nesse mês no site, que foi estourada, a mais sexy que eu vi. Aquela cena é bem boa. Então, eu recomendo demais, a cena maravilhosa. Lu, você vai amar. Você que adora cenas de beijo, recomendo. Gosto. Décima. A Vicky viu, é linda.
E digo mais, não só uma cena boa, como o parceiro Amboyan. Vou aproveitar que você falou de My Name, já vou fazer o gancho que eu assisti com a Hansoi, eu assisti o Apesar de Tudo, Amor, que a Dramaland inteira conhece como Nevertheless, né? Também cenas muito, muito, muito sexys, nada como coreanos fazendo séries para Netflix, aliás, todo mundo fazendo, né? Séries para Netflix não tem o mesmo, a mesma candura que as séries que vão para a TV na Coreia. Vou dizer que tem uma hora lá que você fala, gente, coelhinhos, né? Coelhinhos. Nunca tinha visto isso na Coreia. Você perde as contas. Ah, beleza. Bom, gostei bastante, achei muito fofo. Por que fofo? Porque assim, eles estão começando faculdade, ou ao longo da faculdade, então tem alguns temas que são realmente bem jovens, do tipo, pra mim o conflito todo é que a menina prefere ouvir fofoca, ouvir todo mundo, menos o cara que ela gosta. Então o conflito é isso, eu ouço os outros em vez de ouvir a pessoa que importa, né? Mas assim, o personagem do Song Kang, para quem não sabe, para alguém não sabe, mas é de Love Alarm de Navileira. Ai, que lindo. É aquela coisa fofa, é ele mesmo. Pois é. É assim, eles são todos estudantes de arte na área de escultura, o que eu achei muito louco, porque eu nunca tinha visto nada nesse sentido, a não ser pela clássica cena de Ghost, né? Estão lá fazendo cerâmica. Então, eles são todos alunos de escultura, e é assim. Então tem toda a história deles, tem uma exposição para preparar, ele faz escultura com metal e solda. Muito bom, muito bem legal essa parte, assim. Mas eu vou dizer que o casalzinho que eu mais gostei é o dos funcionários. Só guarda isso, os funcionários. Bem fofo, bem delícia. Não, você tem vários casais para torcer ali. Muito gostosinho, assim. Mas, e as cenas, nossa, tem uma cena, a gente colocou até na segunda parte das cenas de beijo, que até passa do beijo, que nem o de My Name. Rapaziada, quer assistir uma série sexy? Vai no Apesar de Tudo, Amor. Bem fofinho. Tá passando onde? No Viki? É da Netflix. Já tinha no Viki fazia tempo. De repente, como a gente fala, né, que alguém com poder de decisão da Netflix gosta muito do Song Kang, que de repente todas as séries dele estão na Netflix ou já estrearam. Navileira, Sweet Home, Love Alarm, aí Nevertheless, que já até não é nem muito nova, de repente tá lá. Então, quer dizer, se fosse eu que decidisse, todas as séries do Udohan também estariam lá, mas a pessoa gosta do Song Kang. Aí, a Netflix tem o seu coelho para seguir. Exatamente. E aí a gente já pode, eu sei que eu tô me adiantando, mas como também é uma da Lu, vamos falar de Yumi Cells, porque a gente falou de My Name, tem o Amboyan, e falamos de Yumi Cells. Até onde você foi, Lu? Vai comentando aí. Ai, eu fui até o episódio 7, né? E só adiantando, é diferente, porque cada episódio tem 3 capítulos, é isso, não é? São três histórias que vão se encaixando e vão levando a outras histórias, é bem diferente. Então, assim, eu tô demorando pra assistir, porque eu falo assim, beleza, eu vou assistir o capítulo 1, aí passa o tempo, agora eu vou assistir o 2 e não sair do primeiro episódio, entendeu? Então, por isso que eu tô demorando. Entendi. E outra, a gente tá assistindo no Viki e vão sendo lançados e os voluntários vão legendando em português. Quem viu pelo Viki terminou de ver agora, não faz muito tempo. Eu sei que eu atrasei, mas eu atrasei por dias, né? Eu já terminei. A parte das células é a coisa mais deliciosa, né? Tão deliciosa que aí, fora do Brasil você encontra chaveirinho de célula, adesivo de célula, camiseta de célula. Eu sei que eu quero um pervertido pra mim. Eu quero um safadossauro. Gente, o safadossauro é sensacional, é sensacional. O que são aquelas células? Elas são uma delícia. Vamos contar um pouquinho pro pessoal, só pra galera entender mais ou menos, e a gente comentar. Então, a gente tá falando da Kim Go-eun, que ela fez Rei Eterno, Goblin, essa maravilhosa. Ela mesma. E aí, ela faz o papel da Kim Yumi, que é uma mulher solteira, comum, trabalhadora e tal. E ela não é, na minha visão, não sei, mais pra frente se melhora, ela não é muito boa em expressar sentimentos, assim, né? Então, relacionamentos amorosos. Então, a felicidade dela é coisas diárias, coisas simples, né? Porém, o que me chama a atenção nesse K-drama é que o protagonismo
estão nas células. E ela, como atriz, ela tem que interpretar os sentimentos de acordo com essa animação. É uma coisa maluca. E aí você vê o quão boa atriz nesse Yumi Cell, ela tá se saindo muito bem, né? Tipo, poxa, eu vou interpretar, eu tô sentindo tristeza, mas ela tem que interpretar a tristeza de acordo com as células que elas têm. Então, assim, das células que aparecem, então, tipo, tem a célula do amor, a célula da sensibilidade, da razão, o esfomeado, porque eu acho que eu tenho a célula do esfomeado com certeza, da moda, do pervertido. Então, assim, essas células que trabalham ativamente para ela enquanto lida com os problemas e emoções. É muito similar ao Divertidamente da Pixar, né? Então, eu adorei essa brincadeira de 50% do K-drama ser animação e os outros 50% ser, tipo, o que acontece, a história. E não sei se como que termina isso, como tá o desenrolar, mas, assim, diferente de outros K-dramas, eles não tentam, assim, retratar o perfeito. Não, é tipo, é coisa normal, é dia a dia. Parece chato, mas, assim, o que mantém o K-drama entretido são as células, é a animação, né? Eu acho que é por aí. Assim, eu nunca imaginei que eu ia curtir um drama, assim, com animação. Me surpreendeu até então. E, assim, os fatos banais que, assim, tipo, e se fosse comigo? O que eu faria? Como eu reagiria? E as células de me mostram, assim, tipo, olha, será que eu tenho essa célula? Acho que eu reagiria assim. Eu acho que a ideia é bem essa. Tem algumas vezes que a gente vê as células da tela azul, assim, nela, e a Yumi, a personagem, tá em tela azul, do tipo, as minhas células estão pensando no que eu tenho que fazer, então ela fica parada olhando. E o que eu acho legal, e também não é spoiler, ela encontra um cara que também é fechadão, né? Sim. Ele escolhe ser uma pessoa fechada, ele não simplesmente não sai contando tudo, ele não é a pessoa que mais divide as experiências dele, que conta os sentimentos, que conta o que tá acontecendo na vida dele, ele não é esse cara, né? O super aberto, mega romântico, não é. Então, uma menina fechadinha, porém surtadinha, e um cara fechadão se encontram num belo dia. E aí? Essas células dele, como as células trabalham, realmente é a parte mais divertida. Não que não seja a parte deles, não seja o momento em que eles estão vivendo, não seja um momento interessante. Mas é o que a gente falou, eles não são as células do Einstein. São as células de duas pessoas comuns que têm uma vida comum. Sim. Sim. Não são as células de um super corredor de Fórmula 1, né? Acho que as células do Ayrton Senna devem ter sido incríveis trabalhando. Não, são células de gente que vive todo dia, que tem os seus dissabores no trabalho, que tem o seu orgulho, que tem a sua descrença nas coisas e que principalmente, eu acho que é o principal, no caso da Yumi, que idealizam o que é uma vida perfeita em vez de levar uma vida perfeita. Então ela vai levando a vida enquanto ela pensa o que a vida devia ser. E ela é alimentada por essas células. Então, nem a célula razão dela é muito racional. É verdade. Tanto é que tem momentos que a célula razão fica insana, nasce uma florzinha, ela fica louquinha, assim, tipo, nossa. Sensacional. Olha, é uma delícia. E assim, gente, olha, eu olhei um site estrangeiro esses dias e vi uma camiseta com a célula do pervertido. Olha, eu preciso daquelas celulinhas para mim. Estão falando numa segunda temporada. Eu não acho que foi um final aberto, mas eu acho que pode rolar uma segunda temporada sim. Então, Lu, a gente volta a falar mais quando você terminar nos assistidinhos de novembro, beleza? Mas assim, eu não quero me iludir, porque, né, os K-dramas fazem isso com as pessoas. Olha, talvez tenha uma segunda temporada. Aí você cria toda aquela expectativa, mas fico feliz de saber que tem um desfecho assim, olha, se terminar aqui, tá tudo bem, tá tudo legal e foi divertido. Bom, eu achei a jornada toda muito divertida, porque eu pelo menos penso que você tem que entender qual é a proposta do drama. E tava falando isso pra minha mãe hoje de manhã. Quando você vê uma série feita pra TV, ela tem certos padrões. Ela tem uma coisa, se é um romance, vai ser um romance, se é ação, vai ser ação, se é terror, vai ser terror. Agora, quando é webtoon, a gente vê coisas do tipo Save Me. Sabe, que não tem, assim, parâmetro de vai ter o casalzinho e aí vai ter o clímax romântico. Verdade. Não,
Esquece tudo isso quando você tá falando de webtoon. E aí foi exatamente o caso. Você tem, assim, gente que é absurdamente parecida com os personagens, a não ser pelo fato de que no cartoon a Yumi é loira, mas o cabelinho é igual. Mas assim, você não sentiu vontade? Porque eu tô com essa vontade de tipo, depois de eu assistir, eu vou querer ver mais no Webtoon. Eu vou querer dar continuidade no Webtoon. O K-drama tá me levando pra outra mídia, entendeu? Eu quero falar, quero ver a continuação. Entendeu? Você sentiu essa vontade? Eu acho que é o que toda a minha discussão com os meus amigos que gostam muito de anime. Eu gosto de ver ator trabalhando. Então, não, na hora que virar a adaptação aí, eu gosto mais. Ah, entendi. Não minto. Já que vocês estavam falando de final, que pode ter continuação e tal, um daqueles que eu assisti, que o pessoal tava falando que queria continuação, que achou que devia uma segunda temporada, é a Noiva de Rabeck. Eu achei que o final foi fechadinho também, eu acho que não tinha necessidade de ter uma continuação. Bom, rapidamente, para quem não sabe, o Rabeck, ele é o deus da água e ele teve que voltar para a Terra para resgatar umas pedras mágicas que para ele aprender, para ele poder assumir, né, o trono finalmente, né, depois de alguns séculos, né, que como todo deus. Só que ele chegou na Terra sem poder nenhum para ele poder ser humilde, basicamente é isso. E ele tem as aventuras lá com a serva dele, que seria uma pessoa que tem que ajudá-lo nessa jornada aqui na Terra, e ele se atrapalha todo, e enfim. E eu gostei muito, porque tem uma parte de humor que eu sou do tipo de pessoa que eu dou risada de coisa boba, então tinha muitas cenas divertidas com a moça se atrapalhando, e enfim, então eu gosto desse tipo de humor. E o grande lição, eu acho que a grande lição da Noiva de Rabeck é sobre como os deuses se comportavam e como as pessoas entendem esse comportamento hoje em dia. Eu acho que a grande polêmica que teve foi, eles se estranham os deuses, porque cada um tem um conflito de acordo com a própria natureza deles. Então, por exemplo, o deus da água, claro que vai ter um conflito com o deus do fogo. É natural isso, faz parte da própria natureza, mas não necessariamente que eles são ruins. E todos eles trazem um equilíbrio justamente por conta disso. A natureza existe para quê? Pessoas, os bichos, né, as plantas, tudo nasce, cresce, desenvolve, tem o seu período e morre. Esse faz parte do processo. Então, a grande lição, eu acho que na Noiva de Rabeck foi isso. Tem umas certas polêmicas aí que o pessoal questiona, mas eu acho que foi uma grande bobagem. Eu adorei. O que eu acho mais engraçado é que ele é um deus, ele volta assim sem poder, mas ele também volta sem informação. Então, tipo, o que é esse negócio retangular preto que todo mundo tem na mão? Então, assim, tipo, o que é? O carro? Não, mas como é que se dirige o carro? E ele também, por ser um deus, ele aprende as coisas de modo muito rápido. E ele chega para essa serva, que na verdade é uma psiquiatra, e ele fala: sou um deus. E ela, nossa, é um paciente, tipo, loucura, tem que tratar. E ele tenta a todo momento convencer ela que de fato ele é um deus, assim, né? E, tipo, os diálogos entre eles são muito engraçados, é muito bom. Tem uma cena que eu acho muito fofo, que ele tá na beira, acho que é do rio ali, que tem um castelinho de. Sabe aqueles pula-pula de criança? Inflável. É um castelinho inflável, um castelinho todo transparente, e ali ele faz a morada dele no começo dos episódios, tipo, um deus dentro de um castelinho transparente na beira do rio. É sensacional. E eu vi também, porque a gente colocou na primeira edição, tem um senhor beijo, hein, mulherada? Tem, gostei. Beleza de beijo, hein? Gostei. Alô, Camilo, se estiver ouvindo, a gente pode até repetir essa cena, hein, Camilo? Pra eu entender bem o K-drama. Eu acho bom você ouvir, tá? Acho bem bom. Namorado ouve. Sim. Então, tem um menino, né, que aparece na Noiva de Rabeck, que eu vi, ele usa uma peruca azul, super bonitona. Talvez ele seja o deus, não sei, porque eu realmente não assisti. Mas eu quero usar como link, que é um lindo chamado Nandaram, que faz sempre eles pequenininhos. Ele faz enquanto você dormir, ele faz startup, ele faz Doom at Your Service, ele faz Hotel de Luna. É um menino lindo, eu sempre achei ele lindo, agora ele tá um homão lindo, em startup ele aparece grande já. Sim. Em Doom at Your Service também, desgraça o seu dispor, ele aparece adulto já. E ele rouba a cena em uma série que eu vi esse mês, que é Me Abrace, né? Conhecida como Come and Hug Me. Que tem... Ele adulto é o Jang Ki-young, que é o meu colega de quarto, Gumiho, que tá muito bem, muito bem nessa série. É super tensa. E a série fica indo e voltando pra adolescência dele e pra ele adulto.
Ele é protagonista junto com a Jin Ki-joo, que é a que faz a secretária da vida secreta da minha secretária. Ela tem uma cara de bonequinha, ela parece literalmente aqueles repolinhos. Lembra aquela bonequinha Quem Me Quer? Sim. Aqui tem até a covinha na bochecha, não sei o quê. Ela é fofa. Eu não vou dizer que ela é a melhor atriz que eu já vi nesse planeta tal, mas ela é muito fofa. E ela faz um papel muito fofo. O que eu achei legal dessa série é que, assim, você já começa sabendo quem é o vilão. Você já sabe que o pai desse menino, que aparece tanto menino quanto adulto, que ainda guardei que o nome dele é Namu, porque Namu é árvore em coreano, e isso é usado para falar que ele é forte como uma árvore, sábio como uma árvore. É muito fofinho isso. O pai dele é um maníaco que mata as pessoas a marteladas. Simplesmente ele olha na cara e quer matar e mata com martelo. E aí a gente já sabe, quando começam eles adultos, que na adolescência, porque isso, né, como eu falei, fica indo e voltando, o pai do menino matou o pai e a mãe da menina. E eles crescem sabendo disso, porque eles eram amigos. Então tem uma tensão o tempo todo. O pai é preso, então já começa com ele na cadeia, e os dois tentando refazer a vida apesar de tudo que aconteceu. Né? A mãe do menino já estava morta quando começa a série, e o pai já é casado de novo e já tem uma outra menininha. E aí tem um dado importante. Esse cara tem um irmão mais velho, que na adolescência é um super valentão, foi expulso da escola, não sei o quê. E eu assisti por quê? Porque na idade adulta, quem faz ele é o Kim Kyan-nan, que eu adoro, que é o Shinji do Rei Eterno. Eu assisto 1000 séries por causa dele, né? E sem problema, porque eu realmente amo esse ator. Tá na cara que ele tem histórico como ator de teatro, porque você vê claramente que ele sabe o que tá fazendo em cena, que quando a câmera não tá nele, você vê que ele tá atuando, quando o foco não é ele tá lá presente na cena, ele também arrasa como o irmão mais velho, que também não é muito bom das ideias. É uma série bem escondidinha, tá? Eu fui ver porque eu realmente procurei pelo Kim Kyan-nan, eu realmente procurei pelo Jang Ki-young. Então, assim, você só vai ver essa série se você procurar no Viki. Ela nunca tá lá nas listas. Mas é tensa, tá? Já vou avisando que o romance tá ali em terceiro lugar. Até porque você imagina que duas pessoas que se gostam desde adolescentes, mas têm esse histórico, vamos dizer que é um romance tenso. E na idade adulta ela é uma atriz que fica eventualmente bem famosa, e ele decide ser policial porque ele não quer ser a pessoa que o pai dele foi. Ele quer proteger a sociedade de quem o pai dele foi. Bem legal. Que legal. É bom. Sabe o que me lembra essa tensão do Save Me? Tá? Sim. Mais ou menos na mesma pegada, assim. Sim. E tem mais uma coisa que foi bom você ter falado isso, porque faltou uma informação importante. Esse cara, que é o maníaco do martelo, ele tá nessa série nova, ele é o vilão da série nova que o Doan vai fazer, que lá fez o Save Me. Então, assim, ele tem... Sinto muito, moço, ó, esse moço chama Rojono. Gente, ele tem cara de gente ruim, ele tem cara de vilão. Aí você primeiro vê ele como o maníaco do martelo, e agora quem já leu lá no site do que se trata o Hunting Dogs, que é a série nova que eles vão fazer, o projeto do Doan a partir de hoje, você imagina que ele realmente não é flor que se cheire também. O homem tem cara de vilão, o homem tem cara de gente ruim. Muito bom. E voltando ao Namjoon Yuki, que a gente estava falando do Rabeck, que é o nosso Rabeck, ele que fez também o Startup, que é o meu querido Nando-san. É um personagem que eu nunca vou esquecer o nome. Nando-san e Menino Bonzinho. E Menino Bonzinho a gente linka aí, de novo, só avisando para quem não acompanha o NunaCast, a gente tá fazendo Hometown Tchá-Tchá-Tchá, que o Menino Bonzinho tá lá. Ó, linkei tudo, hein? Lindo, maravilhoso. Yeah! Só para finalizar, a última série que eu vou falar, mas eu não vou falar geral, só vou dar uma leve pincelada, porque eu estou acompanhando e eu recomendo. É O Rei de Porcelana, com a lindinha Park Eun-bin fazendo o papel de um príncipe, que ela era gêmea de um príncipe, e o príncipe morreu, e ela assumiu o papel do irmão no trono. E ela tem que esconder a identidade dela. Acho que já deve ser meio recorrente. Acho que deve ser o 4º ou 5º que a gente comenta que tem alguém que pega a identidade de alguém, né? Enfim, acho que já deve ser meio disfarçado. normal. Normalmente mulher disfarçada de homem. Isso, né? Mas ela tá ótima. Até mesmo na dublagem, colocaram alguém falando com a voz um pouquinho mais grave, né? Pra simular que ela tem que fingir que ela é um menino. Tô adorando. E eu fiz inclusive uma matéria falando que a princípio me lembrava muito a Safiri, da Princesa do Cavaleiro, quem acompanhava essa animação, que ela tinha que assumir a personalidade de um menino, né? E os conflitos que isso traz, porque já imaginou uma confusão que você tem, né? Você não pode ser grande
Tudo bem que para as meninas orientais isso não é muito difícil, né? Porque geralmente elas têm um tamanho um pouco menorzinho, né? O padrão, acho que as mulheres são menores mesmo. Agora, para mim já seria um problema gravíssimo. Eu teria que andar com a roupa triplo tamanho, porque como é que eu vou esconder meus seios, né? E ela tem que se esconder, então ela não pode se apaixonar, ela não pode ter nenhum tipo de emoção feminina, né? E ela dá umas derrapadas, assim, de repente. Então eu recomendo demais, mas eu tenho medo que vire um Moon Lovers lá pra frente. Eu vou só deixar um detalhe, que eu gostei muito de um personagem, que é o Ru-Hun. Ele faz o par com ela, tem o famoso triângulo, tem o quadrado, tem equilátero, tem tudo que é formato aí pra, né, de triângulos amorosos aí que você pode imaginar. Mas um dos personagens que eu gostei também bastante é o lindinho do Cho Byung-chan. Ele faz o papel de segurança dela. Menino não fala, acho que se ele falou 2 linhas até agora foi muito, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele parece que vai ser um personagem muito importante, porque ele tá na lista lá como protagonista da série. Então eu acho que é recomendável a gente ficar de olho nesse rapaz aí. Ele também faz parte de uma banda, e ele acho que fez uns 4 ou 5 trabalhos até agora, mas eu acho que eu vou começar a ouvir ele cantar, porque ele é excelente como ator, mesmo sem falar quase nada, né? Eu gosto daqueles personagens que são enigmáticos, você não precisa ficar falando muito. Eu lembro sempre do Legolas do Senhor dos Anéis, né? O Legolas pouco falava, mas o Orlando Bloom chamou uma atenção terrível lá, então eu acho que é um personagem que vai chamar bastante atenção. Então vamos lá, né? Depois eu vou fazendo a resenha toda semana. E quando finalizar, eu vou fazer a geralzona mesmo. Mas recomendo demais, tô adorando. Ainda continuando no Coelho do Quinquanã, porque adoro, eu fui atrás de uma série nada, né? É um novelão que tem no Viki chamado Irmãs Revolucionárias, que eu terminei finalmente de assistir os 50 capítulos. E esse não é nem episódios, é capítulos mesmo, porque o bicho é novela. Eu vou até falar meio em passando, porque ele só tem legenda em inglês. Bom, são 3 irmãs, a série começa com a mãe morreu, e as 3 filhas estão chegando para entender como que a mãe morreu, tá? Um acidente de carro, e elas começam a culpar o pai por isso, porque elas têm um puto problema com o pai. E aí, assim, você vai entender qual é a situação de cada irmã, como é a vida de cada irmã, os perrengues de cada uma, a família. Então, tem muito, muito daquela... os costumes coreanos de... Ai, mas mamãe não deixa, papai não quer, o que a sociedade vai pensar de mim, sabe? Então, tem o casal mais velho, que o cara é um advogado super importante, e a moça é uma dona de casa dondoca, que não faz nada, que nem cozinha, nunca usou a cozinha da casa dela e que não quer ter filhos. A filha do meio é uma funcionária pública, super bem sucedida, que está prestes a casar com um carinha ligeiramente mais novo. E a caçula é uma super aventureira que faz artes marciais e é muito ativa e espertinha e nunca tem dinheiro, então ela vive pedindo dinheiro para a agiota, tá sempre devendo para eles. É gostosa pra caramba, é uma delícia assistir a série, mas tem alguns momentos que você fala assim, ai tá, parece que eu tô assistindo novela da Globo. Foi gostoso. Se você gosta de tudo bem pra você assistir legenda em inglês, assiste, que é divertido. Assim, todos os atores, o elenco tá muito azeitadinho, é gostoso de ver, dá a impressão que é todo mundo meio parente mesmo. Mas tem até umas situações meio constrangedoras, no sentido de, ai, sabe, cena de novela? É isso. Mas gostoso. Quem gostou do papel do Quinquanã como Sinjek, sofrido pra caramba, ou também no Me Abraça, sofrido pra caramba. Nessa série ele faz um cara que queria ser um super astro do rock, então ele começa até de cabelo comprido, mas ele tem o sonho de ser cantor, então falam pra ele que ele tinha que ser cantor daquele trot, né, que é a música super popular deles, então seria o que aqui toca na Rádio Capital, assim, e eventualmente ele começa mesmo a cantar nesse gênero, e música com coreografiazinha, e é uma música bem popularzona. Eu tenho mais uma coisa, falar que eu esqueci de falar que eu assisti Midnight Runners, e agora eu posso dizer oficialmente que eu fechei Park Seo-joon, já assisti tudo que esse homem fez. Se você tiver como assistir Midnight Runners, assista, parece que é comedinha. Conta a história de 2 amigos que se conhecem na Universidade da Polícia, que primeiro são quase inimigos, depois ficam amiguinhos lá. E aí, numa noitada que eles têm de folga do quartel da Universidade da Polícia, eles presenciam um sequestro. E aí parece que é comedião, até de repente o papo fica sério. É muito bom. E para variar, Park Seo-joon e aquele fofo do Song Dong-gil, que é o meu ator preferido da geração anterior da Coreia, que faz Reply 1988, faz A Lenda do Mar Azul, é aquele mesmo ser maravilhoso, também arrasando.
Pronto, tinha esquecido desse longa. Siga o coelho. Aliás, siga 2 coelhos aí que você só vai ver coisa boa. Park Seo-joon e Song Dong-gil. Siga o coelho, siga o coelho. Pronto, vamos aos próximos? O que vocês vão ver daqui pra frente? O que vão ser os assistidinhos de novembro? Então, eu tô com 2 na minha lista. Além da lista gigante, que vocês sempre colocam coisas boas na minha lista, mas eu tô curiosa para assistir um que todo mundo tá falando mal. Olha só que coisa diferente, né? Todo mundo falando mal e eu quero assistir. Que se chama O Sangue Doce. Ele é de um webtoon. Ele tem 15 episódios de 10 minutos cada. É super curtinho, né? O que acontece? É história de vampiro. Olha só que legal. Uma história de vampiro. Tem uma vampira que completa 118 anos. E aí ela tem aquela beleza linda, maravilhosa, como todo vampiro. E assim ela tem que decidir. Ela pode ser qualquer coisa que ela quer. Só que ela quer ser o quê? O quê? Quer ser aluna do ensino médio. Ah, lógico. Você tem 118 anos. O que você quer ser? Quero ser aluna do ensino médio. Muito bem. E aí lá ela encontra um bonitinho, que o bonitinho tem um sangue cheiroso, gostoso, e ele é todo gostoso, e é o primeiro papel do Kim Hyo-jin. E aí acontece assim, ela tem aquele conflito de vampira, né? Devo continuar como uma vampira e defender os princípios da minha casa ou defender o meu amorzinho no ensino médio? E aí eu sei que tem vampiro, vai ter lobisomem, eu tô curiosa, né? Então, tipo, eu sei que não deve ser aquele K-dramão que todo mundo tá esperando, porque eu já vi muitas críticas ruins, mas eu tô indo na curiosidade. E um outro que eu quero... Tive uma indicação no TikTok, olha isso. Se chama Em Silêncio. É um filme na Netflix. Quem que é o ator principal? Gong-gyo! Ah, e o Goblin, gente. E aí, o que acontece? Eu acho que é um filme bem tenso, estilo Save Me também. Que a história é o seguinte. É um professor que ele vai para uma escola onde tem alunos surdos, né? E esses alunos... Estou falando sinopse porque eu não assisti, então não é spoiler, tá? Esses alunos, eles são abusados pelos seus professores e diretores. E ele tá com aquela questão, assim, tipo, de ver o que tá acontecendo e como ele pode ajudar. É um filme, me chamou a atenção, deve ser bem tenso, vou ter pesadelos, provavelmente, mas vou encarar e vou assistir porque, né, o Goblin, né? Vou dizer uma coisa, se eu vi direito, se é desse que eu vi o Silence, né, Em Silêncio, é baseado em fatos reais, tá? Vixe! O papo é bem brabo. Tenso. Eu vi também, eu fiquei com vontade de ver. Eu gosto muito dele como ator, não acho ele tão bonito quanto todo mundo acha, mas aí é gosto, mas é um baita ator, sem dúvida. Aliás, pelo amor, Goblin é sempre indicação, Goblin é obrigatório. Você já assistiu, Lu? Tá na lista. Tá na lista, tá na lista. Ele é, sabe assim, quando você fala, o que é que você tem que ver? Se tiver 5, certamente o Goblin tá entre eles. É muito legal. Bom, sei lá, né? Eu gosto muito da roteirista, eu gosto muito do elenco todo aí. Putz, nem entramos no Lee Dong-woo, que é o ceifador, que pra mim, já estamos falando de um baita elenco, mas o ceifador rouba a cena. Verdade. Mas olha, até dezembro, eu prometo, ó, tô registrado, gravado meu áudio aqui, até dezembro eu assisto o Goblin. Aê, finalmente. Assistirei em 2021 ainda. Sim. Eu pretendo assistir, vamos lá, eu quero ver Chocolate, que olha, vou dizer, oi Paula, tudo bem? A pessoa que mais me incentivou a assistir K-dramas é o favorito dela, e ela falando, você não pode gostar de tal, e não assistir Chocolate. Chocolate é maravilhoso. Não sei o que, eu falei, tá bom, assistirei, então vou cumprir minha promessa de finalmente assistir Chocolate. Já me falaram que esse Chocolate é um poema em forma de K-drama, falam que é muito bonito mesmo. É exatamente como ela descreveu, ela falou, uma obra-prima, cada episódio é lindo, cada gesto é lindo, a fotografia, e ela é fotógrafa, a fotografia é maravilhosa, falou, nossa, veja, e verei, pode deixar, verei, então certamente nos assistidinhos de novembro eu comentarei Chocolate. Vou assistir Busque WWW, também com Jackie Yeon, que eu gosto muito, Gumi Rosão, incrível, que eu tô vendo críticas muito boas, e esse Tiri-san, não sei se você viu agora, tá bem falando na cara do Vicky ali, é um novo, que é com a sereia, né, a Diana Jun, que, nossa, eu gosto demais dela, mas eu gosto porque ela tem uma veia cômica absurda, quem já viu Lenda do Mar Azul e o Meu Amor das Estrelas, ela é demais, ela é engraçada, ela é divertida, ela é linda,
Mas nessa série tá parecendo que não tem nada de comédia. Olha. É como se fosse uma força especial de resgate de pessoas numa montanha. Olha. Quero muito ver. Eu vi ali a sinopse, vi a produção, tá com uma cara muito boa, tá com cara de ser daqueles tensos que eu amo. Então, provavelmente também vou depender de, né, postarem legendas em português, porque acabou de ser lançado, mas estou bem com vontade de ver. Esse daí, Vicky, eu assisti o primeiro episódio, é muito bom. Jiri-san? É, exatamente. Principalmente porque o elenco são todos de atores, digamos, maduros, que a gente pode dizer, né? A média aí da galera é 25, 24, e não, aí a galera é tudo pra cima dos 32, 33, então ficou bem legal. Sem dúvida, é um baita elenco. A gente tem eu esqueci mesmo o nome dele agora. Vicky do Futuro informa como esquecer o nome desse ser sensacional, que é o ator Oh Jun-se. Mas é o Santeopa, né? O cara que faz Sim, o personagem autista, né? O irmão autista de Tudo Bem Não Ser Normal, que é um excelente ator. eu achei interessante ver o papel dele, porque eu tava acostumado de ver a entonação dele lá no Tudo Bem Não Ser Normal, né? E de repente ele tá, tipo, do jeito dele mesmo. Então, ele é um dos mestres que coordenam as equipes e lá de resgate e tal. E eu achei legal que as locações, eu vi, não sei se é efeito especial, gente. Se for efeito especial, eu vou falar assim, parabéns, porque assim, você imagina as pessoas numa montanha, com um rio, enfim, tem que escalar, tem que passar aqueles perrengue todo que eles têm que passar, que você fica surpreso mesmo. Fala assim, gente, será que eles fizeram isso daí? Ou foi efeito especial, sabe? Porque lugares difíceis que você for imaginar de um ator estar de verdade, sabe? No meio de rocha, no meio de floresta, alguma coisa assim. Então é recomendadíssimo. Eu fiquei realmente muito surpresa. E o Oh Jun-se é excelente, maravilhoso, incrível, mas falta comentário, já que a gente tá falando de ator versátil, quem assistiu Toque o Seu Coração, que é meio que um spin-off do Goblin, que é com o segundo casal, né? Ele faz um personagem naquela série, vou te dizer, ele faz um CEO super charmoso. Quem olha ele como Santé não fala que o homem fica gato daquele jeito. É provavelmente o cara mais elegante que eu já vi num K-drama. Dá uma olhada nele lá, o cara arrasa. É muita gente boa. Bom, o próprio Song Dong-gil também faz, né? O meu adorado Song Dong-gil. Tô doida pra ver. Então, se você já viu, já deve estar legendado. Sim, tá sim. Bom, quem eu comecei agora, então já vai ficar pro mês que vem, porque eu assisti somente 5 capítulos, não é uma história nova, Memórias de Alhambra, que eu devia ter maratonado lá esse coelho lá no comecinho, depois que eu assisti Pousando no Amor, com o Lindinho, né? Mas agora eu vou continuar. Eu não tenho muitas expectativas por enquanto, porque só assisti 4, 5 episódios, tô gostando demais, não sei se vai ter alguma reviravolta. Tem gente que fala que o final é bom, tem gente que diz que é ruim, mas como eu trabalho com o ramo de computadores, informática, game, pode ser que eu tenha uma visão um pouco diferente das outras pessoas, né? Não sei, tô falando agora, a Surya do Futuro depois vai corrigir se eu falei alguma bobagem, mas pelo menos o que eu saquei até agora é que o lance não é o romance. O lance ali é mais o jogo, é aquela brincadeira da tecnologia. E o próximo que eu não vou perder, claro, que é o Happiness, que eu vou ficar muito happy de ver o meu querido Park Chan-wook de volta depois que ele saiu do exército. Eu não sei se vai ser terror, não sei qual que vai ser a ideia, mas é um prédio que, né, qualquer semelhança com dias atuais de coronavírus não serão meras coincidências. Eles estão dentro de um prédio que vai ser contaminado por algum vírus que vai transformar as pessoas em zumbi ou qualquer coisa do tipo, e eles têm que descobrir o que aconteceu dentro daquele prédio. E parece que dentro desse prédio tem uma hierarquia, quem é mais pobre fica embaixo ou em cima, ou quem é mais rico fica em cima ou fica embaixo, alguma coisa do tipo. Agora, no dia que a gente está gravando isso, não tinha legenda, nem idioma nenhum, então eu consegui dar minha pitadinha, só um playzinho assim, só para falar oi, tudo bem? Mas não consegui ver nada. Então vai ser o próximo assim que tiver as legendas. Happiness. Deu para dar uma olhadinha, ver que ele tá lindinho, sim, né? com certeza. Também vou querer ver, é verdade. Happiness também quero ver. Eu adoraria ter tempo para tentar ajudar a legendar. Pronto, adoraria ter tempo, mas, né, ia curtir bastante, porque fica pronta mais rápido, né? Eu sou o tipo da pessoa que pega e não larga. Meninas, é isso. Considerações finais. Vamos dar nosso tchau aí. Então é isso. Aumentamos a lista no Tá na Lista, Tá na Lista. Vamos nos falando, vamos chorando, sorrindo no happiness, na sofrência desses K-dramas lindos e maravilhosos. Obrigada para você que está escutando a gente até aqui. Escuta outros NunaCasts que já gravamos. Tem muita coisa boa, tem muita risada também. Obrigada, meninas. Hoje foi show. Opa, obrigada, Lu. Obrigada também. Obrigada quem escutou a gente falando aqui.
um grande prazer em a gente compartilhar essa emoção com vocês. Eu quero que vocês não somente ouçam esse podcast, mas também os outros que a gente vai fazendo, das outros K-dramas, os grandes, os pequenos, os Lunascasts, os individuais. A coisa mais que a gente gosta é falar. E ouvir também é muito divertido, porque só escrever também a gente não transfere aquela emoção, aquele sentimento que o K-drama merece. Então, um ótimo mês para vocês, até o mês que vem. Vicky, agora eu tô despedida aí. Valeu, galera. Meninas, obrigado. Foi realmente uma delícia. A gente tá ficando cada dia com mais o pique de uma da outra e vai pegando e o papo vai ficando mais gostoso. A gente tá querendo lançar a ideia de logo ter convidados aqui para falar dos K-drama com a gente. Se você quiser participar, avisa pra gente em tudo quanto é rede social aí, Momento K-drama, em todas as redes. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok e no site. Escreve no site, ei, quero participar, tá bom? A gente vai adorar. Então fiquem muito bem, tenham um excelente novembro e junto com vários outros episódios que a gente vai fazendo aí no meio, no próximo mês tem os assistidinhos do mês. Valeu, galera, muito obrigada. Esse é o NunaCast e eu fico aqui, eu sou a Vicky e dou o meu tchau. Tchau! Tchau! Tchau!